E eu lhes proponho abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 34, versículo 1. Gênesis, capítulo 34, versículo 1. Oremos ao Todo-Poderoso. Nosso Pai Celeste, Tu és o sol da justiça. Vem brilhar nesse sábado e entre em todos os lares que entram em concordância neste momento conosco, em querer lhe convidar para que toda treva se dissipa, para que o poder da sua luz, pela sua palavra, venha afastar todo engano que possa ter acontecido ou que pode acontecer no lar dessa pessoa. Assim, Senhor, eu lhe peço, usa minha vida com autoridade para falar com essas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos. Amém e amém. Gênesis 34, 1. E nós vamos ler hoje o conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. Siquemita vem de Siquém. Siquém, nós vamos ler já já. Quem é Siquém? Era um governador de uma região, inclusive de pessoas que não serviam a Deus, serviam a outros deuses. Mas que história! Que história nós vamos ler agora, e tão rica em elementos para falar conosco no dia de hoje. Disse a palavra do Senhor. Desculpa. Certa vez, Dina, a filha de Lia, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, aí vem, né? Quem é Siquém? É filho de Amor, o Eveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Bom, vamos lá. Na semana passada, nós estudamos o encontro de Jacó, a sua família, com o seu irmão Esaú. Um encontro que, na verdade, ocorreu muito bem. Eu falei sobre cura das feridas. Esaú foi curado nas suas feridas, conseguiu perdoar seu irmão, foi muito bonito, glória a Deus. Deus realmente suscitou esse encontro e tudo terminou bem. Depois desse encontro, Jacó, ele foi se instalar em Sucot. Sucot, uma região no oeste, né? No oeste de Seir. Seir era a região em que Esaú estava morando. E Jacó se instalou a oeste de Seir, numa cidade chamada Sucot. E ali aconteceu o que aconteceu. A Bíblia diz que a filha de Jacó, cuja mãe era Lia, não Raquel, né? Jacó tinha duas mulheres, Lia e Raquel. E Dina, que era o nome dela, um dia, Lia despertou dentro do seu coração sair do acampamento, sair de Sucot, para quê? Para vaguear e assim para procurar amigas, mulheres estrangeiras. E quando saiu do território seguro do acampamento do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, o que aconteceu? Lá havia um homem chamado Siquém, um governador, um Eveu, a Bíblia diz. E obviamente era um homem
que não seguia Jesus, que não seguia Deus, não acreditava ao Deus de Jacó, de Abraão e Isaac. E quando viu Diná, ele a desejou e a estrupou. Ele abusou dela e tirou a honra de Diná. Olha isso. Olha isso. O que aconteceu? Olha a tragédia. Porque isso para um israelita, para um hebreu, era realmente uma tragédia. Era algo vergonhoso que uma mulher entregasse sua honra. Entregasse sua honra. Porque a mulher, ela nessa época entregava sua honra para um só. Só que Siquém era um ímpio, era um homem que servia a outros deuses. E dentro da cultura dos heveus, é assim que funciona, no meio dos poderosos ímpios. Bom, então vamos analisar esse trecho e vamos tentar extrair um ensino para todos os imprudentes. Porque eu sei que eu estou falando, não com todos aqui, né? Mas eu estou falando com muitos imprudentes aqui. Eu vou falar com muitos imprudentes que possam nos ver agora e que possam aprender. Aprender. Diná, ela foi estuprada. Estrupada, ou seja, a honra de Diná foi roubada por causa de um homem mau, violento e sem Deus. Ok? Está me seguindo até agora? Bom. A pergunta que eu me faço, e eu gostaria que você reflete comigo aqui. O que Diná foi fazer em terra estrangeira? O que ela foi fazer e sair do seu acampamento seguro? O que ela foi fazer lá? Porque a resposta disso, na verdade, é que ela foi procurar amigas. Ela foi procurar relacionamentos. Porque a Bíblia diz que ela foi procurar mulheres estrangeiras. E outra pergunta que eu lhe faço, que eu me faço aí, qual foi a causa da desgraça de Diná? O que você acha que foi a causa da desgraça de Diná? Ela ter sido roubada na sua honra e ter sido estrupada. Pois é muito simples. A causa disso foi a sua curiosidade e a sua insatisfação. Anota, por favor. Curiosidade e a insatisfação de Diná. Porque Diná teria ido procurar amigos que não servem o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque ela não se contentou daquilo que Deus lhe deu dentro da sua casa. Ela quis mais do que isso. Ela não se contentou de estar com seus irmãos, E a curiosidade de Diná foi despertado para se aventurar num campo cujo Satanás estava ali esperando. Ou não se satisfazer com aquilo que Deus lhe dá. Escuta, porque se você não se satisfaz com aquilo que Deus lhe dá dentro do seu acampamento, pois isso fará com que você procure onde não devem procurar. Se você não é uma pessoa que mesmo no pouco não fica feliz com o pouco que Deus lhe deu,
Então Satanás lhe aguarda. Porque ele vai usar essa insatisfação para apresentar a cobiça a fim de que você saia da sua zona de prudência para se tornar um insensato, um imprudente, sair da tenda de Jacó para entrar no campo do inimigo. É isso que Satanás faz para derrubar muitos Diná. Então, tudo aquilo que Deus dá, quando você se submete dentro da casa de Jacó, o que é? É o maná, meus queridos, é a provisão, é a sua porção. Você não está satisfeito com isso? Você não está satisfeito com isso? Você não tem alegria, não tem prazer com um pouco de Deus? E depois vocês querem o muito de Deus? Vocês querem entrar em Canaã, sendo que você não é capaz, no deserto, quando você recebe apenas aquilo que é necessário para você receber, você murmura? E quando ali você não está recebendo aquilo que você espera, aí você vai procurando no campo do inimigo, em Siquém. Só que ali Satanás lhe aguarda. Porque mesmo que Diná não quisesse ter relacionamento com Siquém, Siquém pela força a possuiu. Por quê? Porque Diná se tornou refém de Satanás. Não porque ela não quis, porque ela foi imprudente, que foi a raiz da calamidade daquilo que sobreveio sobre Diná. Quando Diná decidiu entrar no terreno do inimigo, no campo de Siquém, então tudo que viria nas mãos de Diná não viria de Deus, mas sim do diabo. Diná foi para encontrar amigas, mas encontrou Siquém, um estuprador, um homem que abusou dessa pobre inocente, não tão inocente assim, porque desobedeceu. Porque saiu do acampamento sem avisar nem Jacó e nem seus irmãos. Por quê? Por que não avisou Jacó? Por que não avisou os irmãos de Jacó? Porque sabia que poderia ter ouvido um não. Porque se certamente Diná houvesse falado para eles, seus irmãos diriam, e Jacó diria, Diná, não sai não. Você é uma menina linda, não é prudente. Por que ela não falou? Porque já planejava fazê-lo. Já planejou fazê-lo. Então, cuidado com os Diná, que dizem ter um discipulador, um Jacó, mas não abrem o jogo e escondem muitas coisas e se aventuram em certas decisões que, por não querer ouvir um não da sua liderança, então faz aquilo que está dentro do seu coração e opta pela imprudência, mas ainda quer ser de Jacó, ainda quer ser da tenda. Pois para essas Diná, a calamidade virá sobre essas pessoas que optaram pela imprudência e insensatez. Pois sim, mesmo sendo filha de Jacó, mesmo sendo filha de um escolhido, mesmo você fazendo parte de um ministério sério, as suas escolhas pode levar você a uma desgraça.
Diná precisou consultar Jacó. Mas a curiosidade e do desconhecido, daquilo que é proibido, atraiu aonde Satanás queria que ele estivesse. Novas amizades. Novas amizades. O que você está procurando no campo de Siquém? Olha bem nos meus olhos. Eu estou falando com algumas Diná aqui. O que você está procurando no campo de Siquém? O que você está fazendo lá? Você se acha forte? O suficiente para dizer, eu sei me defender? No campo do inimigo, tu perde tuas forças. Porque quando um homem, uma mulher se torna um imprudente, mesmo que ela pensa poder se defender, a legalidade faz com que ela perde sua autoridade diante do governador de Siquém. Porque Satanás terá vantagem sobre quem não se torna prudente aos olhos de Deus. Principalmente quando uma Diná tem possibilidade de ouvir debaixo da tenda onde seu pai Jacó servia a Deus, os ensinos da palavra. O que você está procurando no campo de Siquém? Novas amizades? Um namoro? Um homem que olha para você? Um príncipe? Tudo isso lhe faz tanta falta? Mesmo? Para você errar nas terras de Siquém? Pois enquanto você estiver satisfeito em Sucote, junto com seu pai espiritual e seus irmãos em Cristo, sempre estará seguro. Mas o dia que você decide atender a curiosidade que Satanás pode colocar na sua mente, e você se arrisca a sair da cobertura que Deus lhe deu para você estar, pois aqueles que não vigiam, não há nada que Jacó possa fazer para impedir o estrago que virá sobre essas pessoas. Não há nada que eu possa fazer com você, por sua vida, se você não é sincera. Se você não é sincero com Jacó ou com os irmãos que estão dentro da tenda. E você decide viver uma vida dupla de Diná bonzinha, sendo que você decidiu fazer aquilo que está errado. Por que Diná não avisou seu pai Jacó que iria sair da terra estrangeira? Simples. Já falei. Porque sabia que sair da sua casa para um lugar desse seria perigoso e errado. Ela sabia disso. E certamente, como não queria ouvir um não dos seus pais, então optou pela imprudência. Mesmo sabendo que não deveria tê-lo feito. Alguém aqui se parece com Diná? Alguém aqui se parece com Diná? Se você não tem prazer no pouco que Deus lhe deu, então certamente você já é vulnerável para desejar se aventurar em terras da perdição. Amados, as palavras e experiência que Jacó lhe conta em casa não lhe traz mais alegria e satisfação.
estar com seus irmãos em Cristo não tem mais graça para você? Você se cansou de agradar a Deus? Muitas das vezes, nós pensamos que somos suficientemente fortes para saber nos virar sozinhos. Ao sair da nossa tenda, ao sair da zona segura, ao sair da zona de prudência, pensamos, eu sou forte, vai dar certo. Eu vou aguentar, não vou cair não. Eu sou forte. Diná, eu sou forte. O que acontece com essas pessoas imprudentes, teimosas e rebeldes? Elas se mentalizam a si mesmas e se convencem que nada acontecerá porque elas se consideram fortes o suficiente. E alegam saber se defender, inclusive. Elas alegam saber se defender pelo que aprendeu em casa de Jacó. Eu sei. Não vai acontecer nada. Brinca com o diabo. Brinca com a tentação. E tu verás. Você não tem lido no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 12, não tentarás o Senhor teu Deus? Ou seja, o que significa isso? Que nós não devemos colocar Deus à prova. Não coloca Deus à prova. Porque aí tu pensa, mas Deus vai me livrar. Deus vai me livrar em Siquém. Ele livrou Diná? Não. Por quê? Porque as suas escolhas deu legalidade a Satanás em ter legalidade em fazer aquilo que ele quis fazer. E isso não é culpa de Deus. Isso é a insensatez e a sem-vergonhice de um homem que, conhecendo a verdade, opta pelo que é errado. Você é curiosa por natureza? Você é curioso por natureza? Você quer morrer e perder sua maior honra, que é a sua salvação? Que é isso? Então tenha domínio sobre tua curiosidade e não obedeça tudo aquilo que vier na sua mente. Diná ainda teria a chance de ser poupado se houvesse consultado sua família, mas não o fez. Como Satanás vai fazer para lhe atrair em Siquém? Como Satanás vai fazer para lhe atrair em Siquém? Pois para alguns será a curiosidade. Anota isso aqui. A curiosidade. E para outros, a carência. Carência afetiva. Eu quero amigas. Eu quero um namorado. Eu já tenho uma idade avançada. Eu quero... Mas o problema é que a carência, ela surge quando aquilo que tenho em casa não me satisfaz, pois não brinca com essas coisas. Em Sucote é o lugar onde Jacó está, aquela casa, aquele acampamento de Jacó. Em Sucote, onde Jacó está, Satanás trabalha na mente dos que não vigiam. Você pode fazer parte desse ministério forte, tremendo da OSI. Mas Deus, mesmo Deus estando nesse ministério, Satanás pode te atacar aonde tu estás. Se tu não vigia, tu pode ser esse Diná, ou essa Diná. Em primeiro lugar, o que Satanás faz? Ele procura os isolar. Ele procura isolar Diná. Olha isso. Por quê? Porque o isolamento tornará a pessoa mais vulnerável para essa pessoa ser atacada. Então, enquanto os irmãos de Diná estão cuidando dos gados, porque isso que aconteceu, né? É um bom momento para Satanás sugerir algo para Diná. Sabe, meus queridos, a OSI, ela é uma família
que tem amor por Diná. Nós temos amor, eu amo Diná. Os que estão, os meus irmãos, que querem ser e fazer parte de Saúl-se. Agora, eu, Jacó, representativamente, né, claro, estou lhe dando um abrigo e irmãos estão à disposição para lhe orientar dentro da OSSE. Avisar para que você não se aventure nas terras de Siquém, a fim de que você não saia derrotados e humilhados pelo diabo. A cada encontro com seu discipulador é motivo de se alegrar em encontrar um amigo, um irmão para lhe guiar. O que adianta você fazer parte de uma grande igreja, meus amados, onde os irmãos saem para trabalhar, mas você não é ouvido e aconselhado para vencer as obras do diabo? Porque uma coisa, você ter um Jacó para lhe aconselhar, outra coisa, você não ter ninguém para lhe dizer que se você vai em terra estrangeira, Satanás vai lhe dar uma grande rasteira. E há muitas pessoas, porque não tem um Jacó, há pessoas que não querem consultar Jacó, mesmo estar debaixo do ministério da OSSE, por exemplo, e continua a vida de falsidade, em não abrir o jogo, em não abrir suas dificuldades, não confessa as suas curiosidades, não confessa os pecados. Mas tem outros, há muitos de Diná que não tem um Jacó, que não tem uma igreja. E o que adianta fazer parte de uma grande igreja onde os irmãos saem para trabalhar, mas você não é ouvido e não é aconselhado para vencer as obras do diabo? O que é ter comunhão com os irmãos? O ter comunhão com os irmãos não é você conversar sobre coisas rasas, mas se a pessoa se interessar suficientemente por você para protegê-lo, a fim de que você não venha tropeçar. Isso é comunhão. Porque realmente para mim é uma indignação para mim ouvir que tem pessoas que ousam dizer que a OSSE, que esse ministério que vocês estão vendo aqui, não é igreja. Por quê? Eles dizem, muitos dizem isso. Por quê? Porque não tem comunhão entre irmãos. Hipócritas. Os que dizem isso, hipócritas. O que é comunhão para esses? Encontros sociais onde se deseja a paz do Senhor, sendo que no meu lar não tem paz? Isso é comunhão? Pois os fariseus procuram isso. Mas os filhos da luz procuram uma verdadeira comunhão, uma comunhão onde no abrigo de Jacó se fala das coisas de Deus, se cuida, se exorta, se avisa, se interessa, se confessa os pecados uns aos outros. Ai, Diná, se você não cresce, você vai sofrer muitas consequências. Vou continuar. No versículo 3, olha que diz, mas, fala de Siquém, o homem que estrupou Diná, mas o seu coração foi atraído por Diná, filho de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Ficou apaixonado, o homem. Olha isso. Por isso Siquém foi dizer a seu pai Amor, consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso esperou calado até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo,
ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhes disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de você. Por favor, entregue-na a ele para que seja sua mulher. Ai, ai, ai. Bom, veja as consequências daquilo que uma atitude insensata pode produzir. Olha isso, onde chegou. Mas você precisa entender o trabalho maquiavélico de Satanás. Como que Satanás se introduz e se infiltra dentro do acampamento de Jacó? O trabalho de Satanás não é apenas humilhar e derrotar um escolhido uma vez. Não. Mas aquilo que o diabo se empenha a fazer é se infiltrar no arraial de Jacó pela legalidade de Diná, a fim de saquear as promessas de Deus e destruir a família inteira. Satanás não quis Diná apenas, ele quer Jacó. Ele quer destruir Jacó. E Satanás não apenas induziu Siquém a estrupar Diná, mas o que ele fez? Ele o fez se apaixonar por ela. Se apaixonou. O apego sentimental de Siquém por Diná permitiria que o espírito do engano tivesse livre acesso na família de Jacó e permitirá corromper os bons costumes e trazer e infiltrar pouco a pouco a cultura pagã dos heveus dentro da família de Jacó. Você entende a armadilha de Satanás? Pois não é porque Diná, escuta isso, não é porque Diná pecou pela sua imprudência que teria que se aliançar com um homem que não honra a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Desculpa. Resiste-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Meus queridos, Satanás andando ao redor da tenda de Jacó. Ele anda ao redor da tenda de Jacó, observou a fragilidade de Diná. Ele viu que ela tinha uma carência emocional. Ela viu que lhe faltava alguém. Só que isso lhe custou muito caro. E Diná, certamente, a mais frágil do grupo, foi aonde não deveria ir. Mas entenda que o diabo não quer apenas Diná. O alvo dele é Jacó. E na sua sutileza e expertise, ele sabe que antes de tocar o chefe, ele precisaria ferir os filhos. Assim é como Satanás opera. Versículo 9, eu continuo. Olha que Amor diz para Jacó e os filhos de Jacó. Casem-se entre nós. Olha isso. Casem-se entre nós. Dê-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Olha que é isso. Estabeleçam-se entre nós
A terra está aberta para vocês, habitem-a, façam comércio nela e adquirem propriedade. Meus amados, que armadilha! Quanto se deixa enganar pelos lábios manipulador de Amor, pai de Siquém? Vamos fazer uma aliança. Eu vou facilitar. Eu vou ficar, que meu filho, que não serve a Deus, que não conhece seu Deus, possa casar com sua filha. Vamos entrar na família de você. Vamos trazer nossas culturas, vamos trazer nossas tradições pecaminosas. Vamos contaminar o arraial de você. Em contrapartida, vocês terão benefícios, vocês poderão vender, vocês poderão ocupar, vocês serão bem recebidos dentro da terra nossa. Gente, vocês não terão mais os problemas de você, relacionamental. As coisas se tornarão muito mais fácil para você. Por causa do erro de Diná, Satanás usou Amor para prender Diná a fim de criar uma aliança, olha isso, que não somente uniria Diná com Siquém, mas também as mulheres estrangeiras com as descendências de Jacó. Uau! Como astuto. Inclusive essa aliança proposta por Amor, pai de Siquém, né? Facilitaria acordos territoriais. Resumindo, para Satanás fazer o que deseja fazer, para ele se infiltrar na sua tenda, ele estará disposto a lhe dar algo que ainda não tens recebido de Deus, porque não é tempo. Mas Satanás, ele não vai hesitar em lhe dar de graça algo para que seu avanço dentro da sua tenda tenha sucesso. Satanás quer avançar e se infiltrar dentro da tenda. Então ele vai usar, inclusive, os erros do passado, as legalidades do passado para dar continuidade numa bolha de neve de desgraça para entrar e não apenas pegar Diná, mas pegar todos. E aí a desgraça entrou dentro da casa e acabou, meus queridos. E aí depois o que fazer? Vamos continuar? Versículo 11 diz assim: Então Siquém disse ao pai e aos seus irmãos de Diná: conceda-me esse favor e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e ao seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná. Eles foram falsos, os filhos de Jacó. A irmã deles, e disseram: não podemos fazer isso. Jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Os irmãos de Diná falaram: nós não vamos entregar nossa irmã, porque vocês não são circuncidados, vocês não são hebreus. Olha o que eles falaram. Seria uma vergonha para nós, diz os irmãos de Diná. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós. Presta atenção. Circuncidado todos do sexo masculino. Só então lhes daremos a nossa filha e poderemos casar-nos com as suas. Nós estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Anota aí, por favor. Quando Siquém disse que pagaria o que for como dote, era um dote. Siquém falou assim: eu quero casar com sua filha Jacó, e eu pago o dote que for necessário. O dote era o dinheiro, um preço que se dava ao pai
como uma forma de adquirir a mulher. Entendeu? Agora, vamos aprender uma lição disso. O que adianta Siquém, o que adianta Siquém se circuncidar para que se torne hebreu, sendo que continuaria com seus mesmos costumes religiosos pagãos? Como assim? Como assim Siquém se tornar um com a família de Jacó? Porque se circuncidaria? O que é a circuncisão no judeu? É cortar o prepúcio, que era uma forma, que era um mandato, um comando dado a Moisés, para que todo o povo, homem, menino, seja circuncidado, que é a marca dos hebreus até o dia de hoje. Agora, porque Siquém se circuncidaria, esse seria um só com Jacó? Por causa da circuncisão? A verdadeira circuncisão, ela não é aparente, mas sim do coração, meus amados. Muitas dinã, aliás, colocam esse, muitas dinás se deixam enfeitiçar, porque acham que se Siquém, um homem que não conhece a Deus, se Siquém, um homem que não conhece a Deus, se circuncidar, então poderá agradar a Deus. Pois isso não é verdade, meus queridos. Se Siquém decide se tornar evangélico, então isso seria suficiente para planejar um futuro com essa pessoa? Escuta-me bem, Diná. Há muitos evangélicos que são circuncidados em aparência. Ou seja, eu sou evangélico e eu tenho a marca aparente. E defende com fervor sua denominação evangélica. Mas são piores que Siquém. Porque não somente roubam a honra e procuram meninas para se relacionar, quando diz assim, eu sou santo, eu sou da Assembleia de Deus, ou eu sou da Universal, ou eu sou da Presbiteriana, eu sou membro faz 20 anos, 30 anos, porque procura os frutos para ver se essa pessoa não é um Siquém. Procura ver quem é essa pessoa, se realmente é da tenda de Jacó ou é da terra de Siquém. Pois há muitos evangélicos que são circuncidados em aparência e defendem com fervor sua denominação evangélica, mas são piores que Siquém, porque não somente procuram roubar a honra de Diná, mas também procuram tirá-la da tenda de Jacó, convencendo-a que em Siquém também Deus está. Pois se Diná não tem maturidade para se defender sozinha e detectar as astúcias e arapucas do diabo, então, pelo menos, deixa Jacó orientá-lo. Pede ao seu pai, se você tem um pai espiritual, para tomar decisões que vocês devem tomar, as decisões certas. Se você nem isso faz, você é uma presa fácil nas mãos de Satanás. E não tem nada que eu possa fazer por você. Seja uma Diná obediente e que aprende com essas experiências aqui. Eu vou continuar e eu termino no versículo 17. Olha o que ele diz: mas se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. Bom, eu vou resumir. O que aconteceu? O final da história
Eles aceitaram Amor e Siquém, o filho, né? Amor e o pai. Eles decidiram todos se circuncidar. Até mesmo as pessoas da cidade inteira, todos os homens toparam para criar uma aliança e se tornar um só com o povo hebreu. Sabe o que aconteceu? De noite, pois 2 dos filhos de Jacó foram até lá cidade, pegaram espada e mataram todos os homens, inclusive Hamor e Siquém. Os mataram a fio da espada. Saquearam todo o arraial, tomaram as mulheres e tomaram os bens. E aí? E olha o que aconteceu no final. Então, a Bíblia diz que Jacó disse a Simeão e a Levi, que foram aqueles que cometeram isso: vocês me puseram em grande apuro, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos fariseus. Ou seja, Satanás conseguiu atingir Jacó. Por quê? Porque Satanás tocou Diná, depois gerou ódio no coração dos filhos, conseguiu gerar ódio e vingança, que acionou o espírito da morte, e a confusão entrou no arraial. Mas também atingiu Jacó. Pergunta-me por que atingiu Jacó e Jacó foi derrotado nessa situação. Por que Jacó ficou derrotado? Você quer saber por quê? Porque quando o Amor veio para pedir a filha de Jacó, Diná, na presença de Siquém, quem respondeu? Quem sugeriu aquilo que deveria ser feito? Os filhos de Jacó, e não Jacó. E os filhos de Jacó eram falsos, porque já estavam tomados pelo ódio para vingar a sua irmã. E fizeram um trato e uma aliança com Amor e Siquém. E eles não cumpriram. E Satanás usou isso para quê? Afeitar o cabeça. Jacó vacilou, porque Jacó deveria ter consultado a Deus e ele não fez isso. Ele simplesmente tolerou e permitiu que seus filhos tomassem a decisão, uma decisão, sendo que o cabeça era Jacó e não os filhos de Jacó. E não cabe dúvida de que Jacó não consultou a Deus, mas deixou que seus filhos decidissem o que deveria ser feito a decidir. Agora você entendeu por que Satanás surrou a casa de Jacó. Isso foi uma surra na casa de Jacó. Começa com Diná, depois usa o ódio para pegar os irmãos de Diná e logo depois pega Jacó, que não tomou o timão do barco. É assim que Satanás faz. E eu termino com essa palavra dizendo: líderes, escuta-me. Pais, escuta-me bem. Mães, escutem. Você deve estar preparados pelos erros de Diná. Porque Diná vai errar. Acontece, a imaturidade faz com que muitos Diná que estão debaixo da sua cobertura de filhos seus errem, pequem. Mas se você, Jacó, não estiver atento e em espírito, então os erros de Diná, que está debaixo da sua cobertura, cairá sobre você. Agora, Jacó, entendo o que é cuidar dos seus filhos. Entende o que é cuidar de vidas. Vamos orar.
agora. Inclina sua cabeça. Pai, meu Senhor, quantas Dinás ouviram essas palavras e até o dia de hoje sofrem as consequências de uma curiosidade que a levou ou levou em terras estrangeiras, ao ponto de afetar não somente ela ou ele, mas também a casa inteira. Nessa noite, Jacó está presente, Pai, e me ouvindo, que são os pais, que é uma liderança, que é um cabeça, que é uma coluna, mas também os filhos de Jacó estão me ouvindo. Mas também está Diná. Diná em fase de hipocrisia, em fase de ocultar. E por ocultar, a desgraça veio sobre Diná. Mas quando Diná, meu Deus, tem oportunidade de estar debaixo do seu abrigo e conhecer sua palavra, olha, meu Deus, aonde Diná chegou. Perdoa, meu Senhor, os pecados de Diná. Perdoa, Senhor, a insatisfação e por essa pessoa querer suprir sua carência, simplesmente se deixou induzir e procurou onde não deveria procurar. Eu oro, meu Deus, para que haja um profundo arrependimento e que Diná volte e abandone Siquém para voltar para sua tenda e cai em si ao ponto de reconhecer que realmente, se não mudar e não matar a curiosidade, e se não matar o desejo de se aventurar em terras estrangeiras, pois mesmo pensando ela ser forte, ela vai morrer e ser derrotada por Satanás. E eu sei, Senhor, que não há nada que tu poderás fazer, porque o Senhor a livrará a concupiscência da sua própria carne e sofrerá as consequências das decisões insensatas pela desobediência devida. Mas Diná decide hoje mudar. Diná decide hoje ser sábia. E Jacó decide hoje assumir e saber lidar com os erros de Diná. Porque afinal, Jacó é um pai. Jacó é um líder. Jacó é um escolhido. Em nome de Jesus.